Mas agora nós vamos entrar no segundo volume, que é o Evangelho da Glória. O Evangelho da Glória. E nós vamos entrar na primeira mensagem desse novo volume, do Alimento Diário. Amém? Que a mensagem se chama A Libertação do Espírito. Vamos todos falar em uma só voz? A Libertação do Espírito. Aleluia. Então, vimos em mensagens anteriores do volume 1, o Senhor tem nos abençoado ali no livro de Romanos, aonde que Ele tem mostrado para nós, todo o seu plano para com o homem, trabalhar na humanidade do homem. E nós vimos, irmãos, que nas últimas mensagens nós tocamos muito no 5º capítulo, no 6º capítulo, no 7º capítulo, E hoje nós vamos tocar no 8º capítulo de Romanos. Amém? Só fazendo um resumo, só para recapitular. O primeiro, o 5º capítulo falou de Adão e de Cristo, Mostrou toda ali a questão de Adão e as questões de Cristo. O 6º capítulo falou de unidade, unido ao Senhor. Amém? O 7º capítulo, que foi o último, da última mensagem do primeiro volume, falou também dos 2 maridos, e das 3 leis, que nós também vamos tocar alguns pontos nessa noite. Nós vamos falar muitos pontos ainda do capítulo 7 de Romanos. Então, graças a Deus, no capítulo 7 de Romanos, nós vemos que o Senhor ali deu 3 leis. O Senhor mostrou 3 leis, A primeira lei, irmãos, ela está ligada ali em Êxodo 20, que depois se repete em Deuteronômio 5, que é a lei dos mandamentos, que é uma lei exterior, aonde, que o Senhor mostra um padrão para aqueles que o seguem. Nós vimos todos os requisitos ali, todas as exigências do Senhor, É uma lei exterior, que mostra os 10 mandamentos. A segunda lei, que está em Romanos 7, é a lei da mente. Estou fazendo um resumo, tá, irmãos? Isso é a mensagem que nós desfrutamos já. Que ela já está ligada mais ao nosso interior, É onde que o homem tenta cumprir a palavra de Deus. E é aí onde ele encontra muita dificuldade. Senhor Jesus. Seguindo. Hoje nós vamos tocar na terceira lei e uma quarta lei também, tá bom? A terceira lei é a lei do pecado e da morte. Essa lei, ela também é interior. Senhor Jesus. Ela fica, irmão, camuflada em nossos membros, que é na nossa carne. Senhor Jesus. Que é onde não deixa cumprir a vontade de Deus, Então, irmãos, aqui nós percebemos que o homem, na segunda lei, na lei da mente, ele é bom. Ele nasce com uma humanidade boa, busca, as coisas corretas do mundo, viver bem, cumprir a lei da Constituição. Só que chega um determinado ponto da vida desse homem que ele também tenta cumprir até mesmo a palavra de Deus, mas ele tem conflito, ele tem um conflito interior. É aonde, que é a maior dificuldade do ser humano. Senhor Jesus. Aí eu queria ler junto com os irmãos aqui, nós já oramos e lemos, os versículos. Pode passar o próximo slide. Vamos ler Romanos 6. Senhor Jesus. Romanos 6, versículo 14. Amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, esse não estás debaixo da lei, o Senhor mostra para nós que a questão do homem tentar cumprir a lei pela sua própria capacidade, ele será frustrado, Ele não vai conseguir cumprir
a palavra de Deus em si mesmo. Aí por isso que mostra aqui que nós não podemos cumprir a lei pelo nosso esforço. Porque quando você está, falar assim, no velho marido, que é a posição errada, que nós devemos estar no novo. A nossa posição é sermos como esposa, na verdade, A palavra mostrou para nós temos a nossa posição de esposa. Agora, se eu estiver na posição de marido, que é o velho homem, eu vou cair nesse esforço, irmão. Eu vou tentar cumprir a palavra de Deus com a minha capacidade. Aí o Senhor mostra para nós aqui, é bem claro, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Então, irmãos, não conseguimos cumprir a lei por nossa força. Nós vamos cumprir a lei somente pela graça. E o que é a graça? A graça é o próprio Cristo. Aleluia! Jesus é o Senhor. E para nós aqui, voltando em Romanos 7, vamos ler Romanos 7, 24 e 25. Vai mostrar a experiência do apóstolo Paulo, que ele conseguiu, o Senhor mostrou para ele a luz ali, ele viu a sua condição. O apóstolo Paulo, ele era letrado, foi educado ali nos melhores lugares, debaixo de Gamaliel, teve uma boa instrução, era irrepreensível em tudo que fazia. Então aqui Paulo ainda, graças ao Senhor, que ele conseguiu ver a sua condição. Aí fala assim, desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo aqui falou essa palavra aqui, desventurado. Paulo não tinha graça, ele era um desgraçado, ele conseguiu ver a sua condição, porque no versículo anterior, não precisam ler, tá? No 18 ele fala assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então Paulo, o Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela luz do Senhor que refletiu nele ali, interiormente, ele conseguiu ver a condição dele e viu que ele era um desgraçado, que ele era uma pessoa sem graça. Ó Senhor Jesus! E Paulo, irmãos, ele tentou, até determinado ponto, cumprir essa lei, mas ele entrou em conflito com ele mesmo, porque aqui fala assim, graças a Deus, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Quando ele fala aqui, eu de mim mesmo, ele está tentando da forma dele. Ele próprio, Paulo, tentava cumprir a lei, mas ele chegou a uma condição, a um estado, que ele viu a sua condição, e percebeu que ele era desventurado, que ele não tinha a graça de Deus. Senhor Jesus! Por isso, irmão, nós não podemos ficar na posição, voltando de novo, versículo 7, na posição de marido. Nós temos uma posição que o Senhor nos deu, irmãos, é um privilégio para nós. Nós temos que estar na posição de esposa, esperando o noivo, nos cingindo, nos guardando, nos consagrando, nos preparando, Uma noiva, quando se prepara para um casamento, ela tira um dia ali para totalmente, exteriormente também se cuidar. Então nós também temos esses aspectos do nosso viver. Nós temos que cuidar interiormente de nós, mas até mesmo a nossa aparência física exterior, nós também temos que ter um zelo, temos que ter um cuidado. Ó Senhor Jesus! Então aqui nós vimos a experiência de Paulo, irmãos? Que ele viu a sua condição. Aí prosseguindo, nós vamos voltar em Romanos 8, versículo 1. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, amém, aleluia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém. O Senhor mostrou aqui dois tipos, quando ele fala aqui, nenhuma condenação, ele mostra dois tipos de condenação, que o homem fica preso,
né, que é a condenação objetiva, que lida, né, por causa do pecado, né, os pecados grosseiros que nós cometemos. Mas, irmãos, graças a Deus, porque, como fala, condenação objetiva, é fora de nós. Nós podemos, né, aplicar o sangue do Senhor. O remédio, irmão, para tratar do pecado é o sangue. Amém. O sangue purifica de todo o pecado. Amém? Por isso que nós hoje, isso aqui até é um lado bom do Senhor. É um cuidado do Senhor para com nós. Porque nós cometemos delitos, cometemos pecados grosseiros, né? Mas isso é uma misericórdia do Senhor. Por quê? Por causa desse julgamento do Senhor, né, para com o homem é guardado. Porque ele vê a condição dele e é guardado. Se ele viu a luz e arrepende, ele não mais vai querer cometer aqueles pecados. Ele vai ser guardado. Amém? Então aqui ainda essa condenação, ela tem um lado bom, porque o Senhor ainda cuida de nós. Mas agora eu quero tocar na segunda condenação, que é subjetiva, que é para dentro de nós, que é aí que cai na condição do apóstolo Paulo. Ele mesmo entrou em conflito interiormente. A condenação subjetiva, irmãos, ela está na consciência. O inimigo constantemente, quando você peca, quando você falha, quando você fracassa, ele vai te acusando. Vai te acusando, vai te acusando, sua consciência vai ficando suja, você vai ficando frustrado, você começa a não ter mais força, né? Então aqui mostra a questão do fracasso do homem, essa segunda condenação, porque o inimigo consegue neutralizar, cauterizar, né? Ele consegue cauterizar a mente do homem. Ó Senhor Jesus! Mas nós temos também um remédio para isso, irmãos. O Senhor Jesus, com a obra dele, né, o Senhor com a obra dele, ele veio em forma humana, passou por todo o processo e se tornou o Espírito. Amém? Então hoje nós temos Cristo. Esse é o nosso remédio. Cristo. Irmãos, Cristo é o Espírito que dá vida. Amém? Cristo é o Espírito que dá vida. Aleluia! Então, somente quando nós corremos, né, pegamos esse remédio que é Cristo, nós temos o Espírito que dá vida. Aí não é vocês, irmãos, isso que eu quero tocar. Na condenação subjetiva, não somos nós, mas é Cristo. Cristo vem, Ele intervém e faz toda a obra. Nós saímos de cena, né, o velho homem, que é o velho marido, né, o marido, ele sai de cena e Cristo vem e limpa toda a nossa consciência, e nos ergue e nos põe de pé. Amém. Ó Senhor Jesus! Então por isso que os irmãos aqui, o Senhor, pela graça do Senhor, mostrou para nós, agora pois, já nenhuma condenação, nem a condenação objetiva e nem essa subjetiva. Amém? Porque Cristo, Ele conseguiu, Ele conquistou por nós. Ó Senhor Jesus! Os irmãos desfrutaram essa semana no diário e viram que os irmãos também nos ajudaram em 2 versículos da Bíblia, que está relacionado com essa mensagem de Romanos 8, que não tem, né, tem uma diferença nesses versículos, que não tem a ver com o conteúdo que fala dessas leis, né, da lei do Espírito e da vida e a lei do pecado e da morte. Então aqui nós vamos primeiro tocar em Romanos 8, 2. Romanos 8, volta. Passa. Mais. Frente. Romanos 2, vou ler com os irmãos, o antes vai procurando. Romanos 8, 2. Ó Senhor Jesus, fala assim, ó. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui nós vemos 2 leis, né? Nós estamos desfrutando hoje. Eu citei no começo da introdução que nós vamos tocar em 4 leis, né? Falei da primeira lei, a lei de Deus, falei da lei da mente, agora nós vamos tocar nessas 2 leis, que é a terceira e a quarta, que é a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Peço paciência aos irmãos, nós vamos falar muito de lei, tá bom? Só para os irmãos ganhar no Espírito, amém? Então, irmãos, aqui mostra para nós que em Romanos 8, 2, está ligado a 2 leis. E essas leis, irmãos, aqui na verdade fala assim, ó, 2 leis que habitam em nós.
e a guerra na minha carne, membros contra a lei da mente. Ou seja, uma lei aqui, ela contra a outra, né? Ela é oposta, fala assim, ela guerreia uma a outra. Só que não tem a ver com Gálatas 5, nós vamos ganhar agora, Gálatas 5, 17. Senhor Jesus. Amém? Aqui em Gálatas 5,17 fala assim, ó, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Aqui já, mais irmãos, está mostrando a questão do Espírito, e esse Espírito que fala é o Espírito Santo, né? Ele guerreia, a palavra milita é guerreia, ele guerreia contra a carne. E então é diferente, aqui nesse aspecto está falando de espírito e carne, e no outro está falando de leis. Os irmãos conseguiram ganhar? Nós tivemos uma ajuda essa semana, eu estava desfrutando, falei assim, não, eu tenho que compartilhar com os irmãos, porque muitas das vezes nós pensamos que versículos, né, está ligado a outros versículos, né, igual aqui de Romanos está ligado a Gálatas, mas são diferentes, são duas vertentes diferentes, né? Aqui já fala mais da questão de nós, das leis, e aqui já fala mais uma questão do Senhor, o Espírito contra a carne. Está vendo a diferença? Então há uma grande diferença nesses dois versículos. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo. Os irmãos também falaram dos conflitos, eu vou só citar aqui, não vamos tocar por causa do tempo. Falou dos conflitos que nós temos, né? A questão do mundo contra Deus, do diabo contra Cristo, da carne contra o Espírito, tudo isso, irmãos, os versículos estão aqui, se depois os irmãos quiserem, pode pegar comigo, está no alimento diário também, tá bom? É bom a gente tocar nessas questões para a gente ficar mais claro, né, do que o Senhor tem feito, né, em todo o percurso ali, né, desde do início até os dias de hoje, falar assim. Então o Senhor, Ele tem um apreço por nós, né, Ele faz tudo por causa do homem, por causa dos seus filhos, principalmente por causa dos seus filhos. Então aqui ele sempre vai estar contra, vai ter sempre um conflito, sempre um lado positivo e um lado negativo, falar dessa forma. Então aqui o Senhor mostrou para nós que é esses grandes três conflitos. Amém. 1 Coríntios 15, 45. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, alma vivente. E o segundo Adão, o último Adão, é o espírito que dá vida. Pronto. Irmãos, nós hoje não precisamos ficar batendo cabeça. Vou usar essa expressão. Hoje nós temos o último Adão a nosso favor. Adão, o último Adão, né? Ele se tornou o espírito, irmãos. O espírito que dá vida. Quando fala espírito vivificante, é um espírito que dá vida, né? Então, irmãos, hoje nós temos que mesclar com esse espírito. Nós não podemos, né, viver com o nosso espírito minúsculo apenas tentando viver a lei. Apenas vivendo, né, um dia de cada dia, mas não tocando nas questões espirituais. Porque para mim contatar o Espírito do Senhor, eu tenho que contatar as coisas espirituais. Amém? Então, irmãos, aqui para nós está a receita. A libertação, que fala da mensagem. A libertação, né, do Espírito, esse mesmo título? A libertação do Espírito está no Espírito. Amém.
Não tem como eu viver em mim mesmo. Eu tenho que buscar o Espírito do Senhor. Somente o Espírito do Senhor vai me dar a condição. Se eu, irmão, conseguir continuar em mim mesmo, na minha capacidade limitada, chegará um momento que eu vou me frustrar. Chegará um momento que eu vou ficar decepcionado. Porque na nossa carne, como o apóstolo Paulo falou, não habita, irmãos. Não tem nada de bom. Nós não vamos conseguir. Senhor Jesus. Romanos 6, 5. Romanos 6, 5. Amém. Porque se formos unidos com Ele na sua semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então aqui nós temos que estar o quê? Unidos. Se formos unidos, se nosso espírito humano mesclar com o espírito do Senhor, o espírito minúsculo mesclando com o espírito maiúsculo, nós, como fala aqui, seremos um espírito com Ele. Amém? Hoje nós estamos o quê? Vivendo o viver da igreja. Nós estamos aqui nessa reunião e todas as reuniões é uma oportunidade para sermos aperfeiçoados, para aprender a exercitar o Espírito. Todas as situações que ocorrem conosco aí fora, irmãos, lá no Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam o Senhor, tá vendo? Então nós temos que ver que todas essas situações, elas vão nos aperfeiçoar para exercitar o Espírito, para nós sermos unidos ao Senhor. Nós temos, irmãos, que aproveitar até mesmo aqui entre nós, vários serviços que nós servimos no aspecto coletivo, para sermos aperfeiçoados, para exercitar mais o Espírito. A situação vem, irmãos, é para que nós possamos ver e invocar o nome do Senhor. Não é para me ver e começar a questionar com a minha mente. Aí eu caio no velho marido. Eu caio no velho homem novamente, Então, irmãos, nós precisamos aprender a ativar. O irmão usou para nós essa semana essa palavra. Eu tenho que ativar o Espírito. Esse Espírito ele precisa ser estimulado. E como nós estimulamos esse Espírito? Com as coisas do Senhor. E quais coisas, que o Senhor, umas ferramentas, hábitos que nós temos? Invocar o nome do Senhor, ler, orar a palavra, os hinos espirituais. Enfim, são várias ferramentas que o Senhor tem dado para nós aperfeiçoarmos o nosso exercício do Espírito. Ó Senhor Jesus. Romanos 8. Amém. Romanos 8, vamos ler o versículo 6. Depois, posterior, nós vamos ler o versículo 10. Amém? Olha como é que fala, irmãos, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Essa palavra pendor, ela também é mente. Como fala assim, porque a mente na carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Então, qual é a parte líder da nossa alma? A mente. A mente é a parte líder. Então, é aonde que eu decido. Aonde eu estimulo, a exercitar o Espírito. Se eu colocar nas coisas terrenas, eu vou ser, fala dessa forma. Se eu colocar nas coisas espirituais, as coisas espirituais eu vou desfrutar. Amém? Então, aqui, no versículo 10 até continua, Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Esse mais o Espírito é vida, irmãos, é o nosso Espírito. Seu Espírito cheio de Cristo, um Espírito constituído, cheio da divindade do Senhor. Amém? Por isso que fala aqui para nós. Então,
essa semana o irmão pegou o exemplo do avião, que nós temos esse conflito. Nós sabemos que temos a lei da gravidade, né? Tudo que é pesado tende a cair, descer. E temos também que o Senhor mostrou para nós essa questão de uma outra lei, que falou que é a lei de Bernoulli. Essa lei de Bernoulli, ela é na questão de sustentar o avião no ar. E como que é sustentado? A questão das suas asas. São cálculos, a diferença da asa, o irmão até falou que é abaulada. A asa ela não é plena. Então, ou seja, na física tem vários cálculos, não vou poder explicar para os irmãos, que eu pesquisei, né, desfrutei um pouquinho, mas não tem, pelo tempo, não tem como detalhar. Essa asa do avião ela é abaulada. E o que acontece? Por fato do avião pegar a pista de voo, pegar uma certa velocidade, quando as turbinas são ligadas, ele sobe. Amém? Então eu quero comparar essas duas leis. Nós temos a lei do pecado e da morte, que ela é representada pela lei da gravidade. Tudo, irmãos, cai. Se nós permanecermos na lei do pecado e da morte, irmãos, nós vamos viver sempre para baixo. Não vamos conseguir decolar. Agora, quando nós exercitamos o nosso espírito, fala que é a velocidade. Nós estamos na pista de decolagem. Nós estamos exercitando o espírito. Você vai invocando, clamando o Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça. Você vai decolando, você vai distanciando. Aí vem a questão dessa lei de Bernoulli, né? Sustenta o avião, as turbinas são ligadas, você decola. Aí essa lei é a lei do espírito da vida. Senhor Jesus, essa é a lei do espírito da vida, irmãos. Essa lei sempre vai estar por cima. Senhor Jesus. Aí, irmãos, para finalizar, nós temos que o Senhor, Ele tem sempre misericórdia de nós, Ele tem sempre a sua provisão, né? Para sempre suprir o homem com a palavra dEle. Aí em Romanos 8, 3, versículo Romanos 8. Capítulo 8, versículo 3. Fala assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Só esse versículo por enquanto. Então, irmãos, aqui o Senhor, Ele teve a sua provisão, mandando o Senhor, né, Jesus. E Jesus, Ele habitou aqui em forma humana, mas Ele não teve pecado. O pecado não habitou nele. Ele foi tentado, né? Ele passou por várias provações, mas Ele foi aprovado e não pecou, né? Por isso que fala aqui, ó, semelhança. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança. Ele tinha apenas, né, a forma humana, mas ele não tinha o pecado. Semelhança de carne pecaminosa. Aí é mostrado para nós a experiência do povo de Israel, quando a serpente de bronze, ali liderada por Moisés, foi levantada, porque tinham outras serpentes venenosas que picavam o povo, né? Feriam o povo e não conseguiam, eles não eram curados. O Senhor então veio com a provisão, mostrou para Moisés, e Moisés então fez essa serpente de bronze e levantou ela. Hoje, irmãos, o Senhor Jesus não foi à cruz do madeiro por nós? Ele não foi levantado? Irmãos, então nós hoje somos curados também. Nós somos curados. Naquele tempo ali, todo o povo de Israel, mesmo nas suas murmurações, eles foram curados. Todos que fitavam, né, que olhavam para aquela serpente de bronze, eles eram curados. Hoje, na nova aliança, nós podemos desfrutar disso. Quando nós clamamos o Senhor, né? Quando nós clamamos pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz do madeiro, nós somos curados. Nós somos curados. Senhor Jesus. Aleluia. No versículo 4 de Romanos 8, aí continua: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui mostrou para nós, irmãos, todas essas exigências da lei, né, elas precisavam ser cumpridas, porque o Senhor não levantou ali no Velho Testamento, em Êxodo 20, os 10 mandamentos,
E Deus, ele não volta, ele não revoga, né? Fala assim, ele não volta atrás. Então ele veio com a provisão do Senhor Jesus e cumpriu todas as exigências da lei. Aí fala assim, ó, hoje por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, temos um homem na glória. Amém? Podemos cumprir a lei, porque ele cumpriu por nós. Aí, irmãos, ele cumpriu por nós. É você que cumpre? Não. Em Cristo podemos experimentar a lei do Espírito da vida e seremos libertos da carne e do pecado. Irmãos, somente na lei do Espírito da vida que nós podemos vencer. Nós podemos vencer a carne. A carne, igual falamos, ela fica nos nossos membros, oculta, né? Ela se manifesta quando, né, assim, fala ocultamente. Então, somente em Cristo, irmão, nós conseguimos vencer essa dificuldade. Aí entra aquela questão, a lei da mente, né? Muitas das vezes a gente tenta, exige demais, você vai, mas é frustrado. Irmãos, não podemos ficar dessa forma. O Senhor, Ele venceu por nós. Nós temos que clamar apenas por Cristo, pelo sangue do Senhor e pela lei do Espírito da vida. Essa lei do Espírito da vida, para fechar a mensagem, ela está dentro de nós. Uma coisa que eu toquei muito essa semana, ela não está fora de nós. Essa lei, pode-se dizer, a porcentagem do Espírito que o Senhor colocou em nós, esse Espírito humano. Só que ela precisa ser ativada, ela precisa ser exercitada. Senhor Jesus. Então hoje, irmão, nós precisamos apenas tocar na vida, irmãos. Vamos parar de ficar no questionamento, como peguei o exemplo do povo de Israel. Se a situação vem aqui junto com os irmãos coletivos, na situação de serviço, situação fora, é para invocar o nome do Senhor. Vamos parar, né, igual a mensagem tocou nesse ponto comigo essa semana. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de ficar questionando, ficar na nossa mente, na lei da mente. Porque se nós permanecermos dessa forma, você, determinado ponto, até a sua capacidade será frustrado. Essa palavra também ficou guardada em mim essa semana. Frustração. Porque você tenta viver, você tenta fazer, você é uma pessoa do bem. Você, né, é um homem que cresceu com a instrução dos seus pais, com a instrução escolar, acadêmica, mas isso, irmãos, é limitado. A humanidade nossa, ela é limitada. Ela tem um certo ponto. Mas quando nós clamamos o Senhor pelo Espírito Santo, né, para que o Espírito da lei, a lei do Espírito da vida, que está dentro de nós, seja ativada, irmãos, pronto. Vivemos, cumprimos a lei. Jesus é o Senhor. Amém.